Fala pessoal, meu nome é Krigor, hoje mais um review concisa, não está minha voz que eu tô meio gripado, e a review de hoje é sobre A Revolução dos Bichos de George Orwell, publicado em 1945, 4 anos antes da publicação do 1984, que foi o livro da review anterior. Para começar, A Revolução dos Bichos se passa em uma fazenda e faz uma alegoria em que o Sr. Jones, o dono da fazenda solar, seria um capitalista ou burguês, e os animais seriam proletariado ou trabalhadores. Então vou comentar os highlights da obra e no final fazer a recomendação de um livro sobre a Revolução Industrial que tem tudo a ver com o tema. Mas antes é impossível não fazer algumas comparações entre os dois livros do George Orwell, O Revolução dos Bichos e o 1984. Afinal, ambos tratam sobre o mesmo tema e um serve como complemento do outro. Então começando pelas semelhanças. A primeira é que ambos tratam de governos totalitários. A segunda é que apresentam muitas táticas para manipulação de massa, algumas até são as mesmas. E a terceira é que representam bem as consequências de quando os ideais coletivistas são empregados. E aqui eu já emendo com uma das diferenças. O 1984 ele faz uma crítica ao ideal coletivista, ou seja, uma crítica ampla, que encaixa com diversos governos totalitários. A Revolução dos Bichos direciona sua crítica ao socialismo científico, ou seja, o socialismo de Marx. E uma observação, por mais que na doutrina marxista o socialismo seja uma fase pré-comunismo, nós sabemos que o último é utópico e o primeiro só resultou em desgraça. Então a acusação do livro cabe perfeitamente a ambos. E pelo fato de ser uma ideologia coletivista, muitos pontos apresentados também servem para outras ideologias coletivistas, como o fascismo e o nazismo, já que eles igualmente resultaram em supressão da individualidade, criação de oligarquia, controle econômico, se baseiam em uma noção falsa de coletivo. E eu falo que a crítica do livro é focada no socialismo justamente por alguns trechos que remetem diretamente ao marxismo. E eu vou ler aqui no vídeo ressaltando seus erros. Embora seja escancarado na obra que esse é o alvo. E outra diferença é que o 1974 ele começa com o regime já no poder e as táticas dele para se manter. O máximo que mostra do pré-regime são flashbacks que o Winston tem na infância. E a Revolução dos Bichos nos mostra a tomada de poder, sua consolidação e a reação dos revolucionários perante as maravilhosas mudanças. Começando do começo. Discurso do Mayor. Desse discurso dá para tirar muita coisa, então vamos lá. Um belo dia, o porco chamado Mayor convoca os animais para um grande discurso, dizendo que suas vidas são penosas e que são explorados. E nesse discurso tem o primeiro ponto que remete diretamente ao socialismo. Por que então continuamos nessa condição miserável? Porque a quase totalidade do produto do nosso trabalho é roubada de nós pelos seres humanos. Isso tem tudo a ver com a mais-valia do marxismo, que defende que o trabalhador tem que receber todo o valor da venda do produto que ele produziu. Ou seja, ele considera o lucro do empresário como um roubo do trabalhador. O que não faz o mínimo sentido, porque desconsidera uma série de fatores. Como fica o investimento do empresário em máquinas, matéria-prima, a logística, o imposto? Aliás, como fica o salário do vendedor, que não produziu o produto? O mesmo se encaixa em outros trabalhos de aplicação intelectual, como gerente, arquiteto, designer e por aí vai. Outro ponto é que, seguindo essa lógica do trabalhador receber diretamente do valor da venda do produto que produziu, cria-se o seguinte problema. Enquanto o produto não for vendido, o trabalhador não recebe o salário. Afinal, o dinheiro vai sair da onde? O que seria patético, porque além do empresário não poder criar estoque, o trabalhador receberia de forma aleatória ou até não receberia se o produto que ele produziu não fosse vendido. E outro problema é assumir que o valor do produto está de acordo com o trabalho empregado. Basicamente finge que não existe oferta e demanda, intervenção estatal, utilidade pessoal e mais um monte de variáveis. E diga-se de passagem, a teoria do valor-trabalho veio com os economistas clássicos Adam Smith, David Ricardo e John Locke. Logo em seguida, Mayor descreve perfeitamente a tática foque no inimigo que eu menciono no 1984, e ela vai aparecer por várias vezes durante a obra. O homem é o único inimigo que nós temos. Tire o homem de cena e a causa da fome e do excesso de trabalho fica eliminada para sempre. Todo o problema aqui no livro recai na humanidade. Essa tática foi aplicada por diversas vezes na história. No protestantismo, a causa de todos os males era a Igreja Católica, na Revolução Francesa era a monarquia e também a Igreja Católica, na Revolução Francesa era tudo que não fosse proletário. Mas como eu já falei lá na outra review, na prática se estende a qualquer um que discorde mesmo. Em seguida ele fala também, o homem é a única criatura que consome sem produzir. Isso é referência, claro, ao empresário. E depois uma outra referência bem interessante. Todos nós chegaremos a esse horror. Vacas, porcos, galinhas, ovelhas, todo mundo. Nem mesmo os cavalos e os cães têm destino melhor. Você, boxer, no mesmo dia que seus músculos maravilhosos perderem a força, Jones vai vendê-lo para o carniceiro que vai cortar sua garganta e ferver seu corpo para servir as raposas. Quanto aos cachorros, quando eles ficam velhos e desdentados, Jones amarra um tijolo em seus pescoços e os afoga no lago mais próximo. Agora perceba o que ele fala a seguir. Basta nos livrarmos do homem e o produto do nosso trabalho poderia ser todo nosso. Repare que a comparação é desmedida. Ele fala uma série de crueldades que o dono da fazenda faria, e ao invés de dizer que, tirando o dono da fazenda, as crueldades não irão acontecer, ele diz que o produto do nosso trabalho será nosso. E a frase seguinte ressalta isso. Praticamente de uma hora para outra seríamos ricos e livres. É como se ele equiparasse o assassinato com o roubo. Isso tem tudo a ver com Marx, porque ele dizia que a democracia liberal era uma forma de violência institucional. Então dizia que a revolução também deveria ser violenta. Agora vai outro erro do marxismo nessa outra parte do discurso. Essa é a minha mensagem para vocês, camaradas. Camaradas é muito bom.
Não sei quando a revolução virá, pode ser uma semana ou em 100 anos, mas sei tão certo quando vejo esta palha sob meus pés que cedo ou tarde a justiça será feita. Marx dizia que a revolução aconteceria devido às supostas contradições do sistema capitalista. E bem, isso nunca aconteceu. E em todos os lugares que forçaram uma revolução, os conceitos foram aplicados e deu errado. E quando o resultado não é condizente com as expectativas, tu muda a fórmula, não fica repetindo achando que vai surgir algo diferente. Lembrem-se, camaradas, de que sua determinação nunca pode falhar. Nenhum argumento deve desviá-los do caminho. Essa receita de burrice, por incrível que pareça, também consta no marxismo. Porque Marx dizia que tudo que não era forças produtivas e relações de produção faziam parte da superestrutura. Moral, direito, religião, linguagem, arte, até monogamia, tudo era mera consequência do modo de produção vigente, ou seja, superestrutura. O curioso é que isso foi criticado até pelo Stalin, que salientou que a linguagem permaneceu apesar das diversas mudanças econômicas que ocorreram durante os séculos. Até ele viu o óbvio. Então a superestrutura atual, que é uma criação capitalista, isso na cabeça dele, alienaria o trabalhador do seu real papel que é fazer uma revolução. Logo, ele não pode confiar nas coisas, porque fazem parte da superestrutura criada para manipular. Assim a pessoa, ou até a vítima, seja o termo mais correto em alguns casos, fica ainda mais imersa nesse chorume ideológico. Aqui tem mais dois erros do marxismo que o livro destaca, ainda no discurso do meio. Que entre nós animais haja uma perfeita união, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Aqui é uma representação da luta de classes, que Marx reduzia a trabalhador e empresário. O grande problema é que essa dicotomia não existia nem ao menos na época dele. Como se enquadra nisso os negócios familiares, os diversos tipos de trabalho autônomo, funcionário público, militares, quem aloca imóveis. São vários tipos de negócios que não se encaixam nessa tese de patrão e funcionário. Outro erro é a tal unidade dos trabalhadores que fica mais claro nesse outro ponto. Acima de tudo, nenhum animal deve jamais tiranizar um dos seus. Fracos ou fortes, astutos ou simplórios, nós todos somos irmãos. Nenhum animal deve jamais matar outro animal. Todos os bichos são iguais. Só que a Primeira Guerra Mundial deixou claro que isso não existe. Afinal, os trabalhadores alemães lutaram contra os trabalhadores franceses, os trabalhadores austríacos contra os trabalhadores italianos, fora os diversos outros povos que estavam nessa guerra. Em outras palavras, a unidade da nação se mostrou mais forte que a suposta unidade dos trabalhadores. Inclusive, o próprio Partido Socialista da Alemanha apoiou que o país entrasse na guerra. Então, cadê a unidade? Inclusive, é esse insight que vai dividir os comunistas em internacionalistas, um exemplo é o bolchevismo, e socialistas nacionais, como o fascismo e o nazismo. Embora a União Soviética tenha realizado a russificação dos diversos povos que viviam no território, onde a língua e a cultura foram suprimidos, fora os diversos deslocamentos forçados como poloneses, cossacos, inguxes, circassianos, entre outros povos, o que dá um caráter bem nacionalista. No mesmo parágrafo que falei a recém, Mayer diz que todos os hábitos do homem são péssimos e não devem ser replicados. Lembrando que o homem equivale aos burgueses. Lembre bem dessa parte. Um tempo após o discurso, os animais fazem a revolução e tomam conta da fazenda, com os dois porcos liderando o movimento, Snowball e Napoleão. E aqui eu faço um paralelo com o problema do ideal coletivo que o 1984 destaca. No final das contas, quem comandou foi um pequeno grupo. Todos os animais participaram, mas quem organizou e liderou foram apenas alguns animais. E em seguida, a impossibilidade de um governo coletivo já se escancara pelos seguintes pontos. O primeiro é que organização e supervisão ficam à conta dos porcos. Os outros animais trabalham manualmente e votam nas ideias propostas, mas não propõem ideia alguma. Aqui a igualdade já vai para o espaço. O segundo é que nem todos engajam da mesma forma. A égua chamada Molly chegava atrasada, fingia uma dor para não trabalhar, a gata matava serviço, o burro trabalhava lentamente. A ideia de que cada um irá se empenhar para fazer a sua parte, resumindo exatamente isso, uma ideia. O terceiro ponto é que com o passar do tempo, isso se não contarmos o leite das vacas que o Napoleão pega lá no começo da Revolução, os porcos começam a receber vários benefícios e os outros animais não. O Squealer, que é o porco comunicador, sempre fala para os animais que esses benefícios são na verdade uma necessidade devido às funções tão importantes dos porcos. E esse porco, o Squealer, é digno de muita atenção. Todo regime tem um comunicador, ou mais de um, que faz uma ponte com o povo controlando a opinião. E por meio dele são empregadas duas táticas que eu menciono no 1934, que eu chamo de mentir descaradamente e alteração histórica. É a clássica manipulação de dados. Ele sempre diz que a produção está aumentando, a qualidade de vida melhorou, menos filhotes estão morrendo, e a realidade mostra o extremo oposto. Já a alteração histórica se encaixa principalmente nos 7 mandamentos pós-revolução. Com o tempo sofre diversas alterações até que no final só resta apenas um mandamento, e que vale a pena ser citado. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Isso resume toda a hipocrisia presente nas ideologias coletivistas. E há outro momento com o Squealer que ressalta o quão tecnocrata é esse tipo de regime. Ninguém acredita com mais firmeza que o camarada Napoleão que todos os bichos são iguais. Ele ficaria mais do que feliz em deixar que vocês tomassem as próprias decisões. Mas algumas vezes vocês poderiam tomar as decisões erradas, camaradas. E então, o que aconteceria?
Em outras palavras, tu não vai tomar decisões contra a própria vida, porque tem um grupo, que é só os bola 8, que vai tomar as decisões por ti. Deixa com quem entende, porque na verdade tu não entende nada. Isso é claramente perigoso. E mais um ponto para ver que não são poucos que mostram que a acusação é diretamente ao comunismo. No fim do verão, as notícias sobre o que aconteceu na Fazenda dos Animais tinham se espalhado por metade do condado. Todos os dias, Snowball e Napoleão despachavam bandos de pombos com a instrução de se misturarem os animais das fazendas vizinhas, contarem a história da Revolução e ensinarem a eles a música Animais da Inglaterra. E na página seguinte fala sobre algumas revoltas que os animais fizeram. Essa parte casa com o conceito de internacionalização. O Marx pregava uma revolução a nível global. Seriam os trabalhadores do mundo inteiro. Por isso a necessidade de espalhar as ideias. Depois o Sr. Jones tenta reaver a fazenda, tem uma batalha e perde. Boxer, que é o nome do cavalo, lamenta por ter matado uma pessoa, mas depois se descobre que era só um desmaio. E aí Snowball fala o seguinte: nada de sentimentalismos, camarada. Guerra é guerra. Ser humano bom é ser humano morto. Aqui é a desumanização do inimigo, que tem tudo a ver com as guerras modernas. Lá no passado, as guerras envolviam menos civis diretamente, porque indiretamente sempre envolvem pela economia. Era exército contra exército, e o alistamento obrigatório que temos hoje em dia não era nem de longe uma regra. Então as guerras modernas, especialmente o marco que foi a Primeira Guerra, marcou a mudança de exército contra exército para povo contra povo, como os diversos bombardeios que houveram em áreas civis. Tanto que o século passado foi um século lotado de genocídios, é algo assustador, com destaque aos mais recentes, a desintegração da Iugoslávia e o genocídio em Ruanda. Repare que a guerra, que já era algo ruim, conseguiu ficar ainda pior. Aproveitando essa fala do Snowball, vou comentar um pouco sobre ele. Ele era a liderança junto com Napoleão e tinha diversas ideias inovadoras, como construir um moinho, usar eletricidade, até que é corrido pelo Napoleão e não volta mais. O que acontece? Muita gente vê o seguinte: Napoleão seria o Stalin e Snowball seria o Trotsky, dando a entender que se o último tivesse ficado como líder, as coisas teriam sido diferentes. Entretanto, após a Revolução Russa, o Trotsky pegou, ou roubou, um Rolls Royce que era da família real russa. Então eu te pergunto, não era para todo mundo estar igual? Não era para cada um receber de acordo com suas necessidades? Eu queria saber que necessidade específica é essa de ter um Rolls Royce. Enfim, não acho que com Trotsky teria sido muito diferente do que foi com Stalin. Depois de um tempo, Napoleão encerra a Assembleia e diz que um comitê de porcos vai tomar as decisões, o que reforça ainda mais que o coletivismo acaba em oligarquia. A situação fica tão ruim que ele resolve fazer comércio com outras fazendas, ressaltando o fracasso econômico do socialismo. Sobre Boxer, o cavalo, tem dois insights muito interessantes. O primeiro é que ele fala o seguinte: se o camarada Napoleão diz, deve ser verdade. Ele fala isso várias vezes, e o problema aqui é óbvio. É a terceirização da responsabilidade, já que é muito mais fácil escolher a opinião pronta sem averiguar. E tem tudo a ver com a permissibilidade do coletivo que eu abordei na review passada. E em outro momento o Boxer fala isso: eu não entendo, e nunca acreditaria que uma coisa dessas pudesse acontecer na nossa fazenda. Deve ser culpa de alguma falha nossa. A solução, pelo que vejo, é trabalhar mais ainda. De agora em diante, acordarei todas as manhãs 1 hora inteira mais cedo. Ele fala mais de uma vez em trabalhar mais, e dá uma agonia porque é muito realista. É não entender que se tu plantar abacate, tu vai colher abacate, não vai colher manga. Ao invés de mudar o sistema para ter um resultado diferente, ele segue com o mesmo sistema achando que vai ter um resultado diferente. E essa postura é reafirmada pelos trocentos comentários animais dizendo que mesmo com as dificuldades presentes, ainda é melhor do que antes. Mas o livro deixa escancarado que é o exato oposto. Os animais agora trabalham muito mais e comem muito menos. E esse pensamento de que agora é melhor do que antes também tem no 1984, mas lá está muito mais ligado à alteração histórica do que a uma cegueira ideológica. Na página 61 tem um choque de realidade após uma série de execuções de supostos colaboradores do Snowball. Aquelas cenas de terror e massacre não eram o que ansiavam conquistar na noite em que o velho Mayor pela primeira vez os incitou a se rebelar. Ela mesma, se tivesse formado alguma imagem do futuro, seria de uma sociedade de animais livres de fome e do chicote. Todos iguais, cada um trabalhando segundo suas capacidades, os fortes protegendo os fracos. A utopia não existe, e o comunismo é justamente uma. Enquanto houver ser humano, vai ter problema. O dogma do pecado original explica isso muito bem. E as execuções são muito curiosas, porque os animais confessam coisas que claramente não fizeram, ou até mesmo que não são crimes. Como sonhar que o Snowball estava incentivando a se rebelarem. E a autovigilância também tem no 1984. Eu não comentei, mas devia ter comentado. E ela é super efetiva, porque faz com que as próprias pessoas se vigiem. E lembrando que se tu é o próprio vigilante, então estará sempre sendo vigiado. E o livro destaca que todos os animais estão passando fome e frio, exceto os porcos e os cachorros, que fazem a guarda. E aí eu te pergunto, quantas vezes tu acha que o Lenin e o Stalin passaram fome na União Soviética? 0. Agora o povo já é outra coisa. E o fato dos cachorros serem destacados mostra que, como é o exército que mantém o governo, é importante que eles também não passem necessidade. E Squiller fala de reajuste na comida ao invés de redução. Clara manipulação da linguagem, que é muito mais presente no 1984, onde tem até um novo idioma.
Outro ponto é idolatria, que eu não acho que seja tão presente no 1984, porque a figura do grande irmão soa bem opressiva no final das contas. Agora, na Revolução dos Bichos tem o seguinte: e os demais porcos gostavam de inventar para ele títulos como pai de todos os animais, terror da humanidade, protetor do rebanho de ovelhas, amigo dos patinhos e outros do tipo. Em seus discursos, Schuyler falava com lágrimas escorrendo pelas bochechas sobre a sabedoria de Napoleão, a bondade de seu coração e o amor profundo que ele nutria pelos animais do mundo todo, até mesmo e em especial pelos bichos infelizes, que ainda viviam na ignorância e na escravidão em outras fazendas. Tornara-se comum dar crédito a Napoleão por todas as conquistas e todos os golpes de sorte. Ouvia-se com frequência uma galinha comentar com a outra: sob a orientação do nosso líder, o camarada Napoleão, eu botei 5 ovos em 6 dias. Ou 2 vacas enquanto tomavam água no açude, exclamaram. Graças à liderança do camarada Napoleão, esta água tem um gosto maravilhoso. E esse culto ao líder teve diversas vezes na história. Isso mostra que o ser humano sempre acaba cultuando algo. O mundo moderno substituiu o culto ao Criador pelo culto à criação, seja o ser humano ou a natureza. Por enquanto, os leitões seriam ensinados pelo próprio Napoleão na cozinha da sede. Exercitavam-se no jardim e eram desencorajados a brincar com outros animais jovens. Mais ou menos nessa época, também, baixaram uma norma segundo a qual, quando um porco ou outro animal se cruzassem no caminho, o outro animal que deveria ceder a passagem. Aqui é a criação de uma elite, o que mais uma vez ressalta a oligarquia originada do coletivismo e a realidade do igualitarismo. Outra coisa que ressalta a hipocrisia geral do regime é quando Napoleão fala para organizarem uma demonstração espontânea. Algo feito à base de ordens não me parece tão espontâneo assim. Quase no final do livro, a fazenda é transformada numa república, que grande ironia, e na eleição para presidente só tem o Napoleão de candidato, que obviamente vence por decisão unânime. Agora vem uma tática de manipulação que não aparece no 1984, que é a instrumentalização da religião. Tem um corvo, que é do Sr. Jones, que volta de tempo em tempo para a Fazenda dos Animais e que, resumindo, fica contando a história de um certo paraíso para eles. E apesar dos porcos sempre dizerem que era tudo mentira, eles sempre permitiam a vida do corvo e ainda por cima davam sempre um gole de cerveja para ele. Isso me lembrou muito o que aconteceu com a Igreja Ortodoxa Russa, que foi infiltrada por diversos agentes da KGB. Com quem acredito ser o mais famoso, Nikodim Rotov, que era um bispo. Se encaminhando para o final, a fazenda enriquece, os porcos e os cachorros engordam e o restante passa fome. Outro ponto digno de nota são as ovelhas que ficam sempre repetindo alguma mensagem. Isso me lembrou os idiotas úteis que o Yuri Bezmenov fala na Teoria da Subversão Soviética. Um dia eu vou trazer esse livro para o canal. A obra acaba com uma comparação entre líderes comunistas e capitalistas, dizendo que ambos se tornaram a mesma coisa, já que exploram as pessoas. E para finalizar, eu acho que vale a pena recomendar um livro sobre a Revolução Industrial, que é o Childhood and Child Labor in the British Industrial Revolution. Eu só achei em inglês, mas admito que não procurei direito em português. Tem mais de 400 páginas e vale muito a pena. Principalmente porque a Revolução Industrial é um tema que muitas vezes a direita fica dizendo que foi boa e a esquerda fica dizendo que foi ruim. Mas nada melhor do que estudar por conta própria e ver o que de fato foi o evento. Eu, como católico, claro, digo que foi péssimo, já que deu muita força para a narrativa comunista, mudou para pior as relações de trabalho que antes possuíam muito mais autonomia com as corporações de ofício, e muita gente sofreu, em especial as crianças. Enfim, fica essa recomendação de leitura. Se gostar, dê o like, se inscreva para ajudar o canal e até a próxima.